A partir de agora, começa o programa Momento com Deus. Organização Ministério Missionário Deus é Fiel. Apresentação: Missionário Marcelo Gomes. Está entrando no ar mais um programa Momento com Deus. É sempre uma alegria, uma satisfação estarmos juntos durante todo esse programa Momento com Deus. Eu sou o missionário Marcelo Gomes e certamente Deus se fará presente em nosso meio. Eu quero cumprimentar você, católico, livre pensador, espírita, evangélico, enfim, você que crê em Deus, você que crê no amor de Deus. Eu quero desejar um seja bem-vindo para você. Você que está no Brasil, você que está no exterior, você que está nos 177 países que estão sintonizados diretamente com todos os nossos projetos missionários através da internet. Amém? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como você tem passado? Como está a sua vida? Você está se agradando da vida que você está levando? Você está se agradando da vida que você está tendo? Essa é a minha pergunta para você no programa Momento com Deus de hoje. Por que, missionário, o Senhor está fazendo essa pergunta? Porque eu quero retransmitir para você da parte de Deus. Se você crer de todo o seu coração, sem duvidar, Deus, Ele fará transformações na sua vida. O diabo, ele entra em cena e ele diz que para você está tudo acabado, está tudo terminado, chegou o fim. Mas o Pai entra em cena e diz assim, segundo as suas escrituras sagradas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você já recitou esse versículo no dia de hoje? Não? Aproveite esse momento e faça isso. Diga para você mesmo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus não falou algumas coisas. Ele falou, posso todas as coisas. Filipenses 4,13. Amém? Saiba disso. Tome posse dessa palavra. E saiba que por pior que seja a sua causa, por mais difícil que seja, por mais que esteja se estendendo o tempo, por mais que seja grave a tua causa, Deus quer que você saiba que não está perdido. Amém? Sabe onde que está perdido as causas? Quando você entra lá no cemitério. Lá as causas já estão perdidas. Por quê, missionário? Porque lá não tem mais jeito. A pessoa morreu. Não tem mais jeito. Mas se você está vivo, se você está de pé, meu irmão, minha irmã, Deus está mandando falar isso para você nesse sábado. Deus está falando para você. Enquanto a vida, a esperança. Enquanto você estiver de pé, você pode dar a volta por cima. Você só não pode se entregar. Você não pode se abater. Você não pode retroceder.
Não pode. Você não pode entregar a sua luta, a sua batalha assim de graça para Satanás. Não. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Amém? Então nós aprendemos com Deus que a nossa vitória está através da nossa perseverança. Não podemos abrir mão. Não podemos parar jamais. Não podemos retroceder. Deus constituiu esse programa aqui, o programa Momento com Deus, que está alcançando os 4 cantos do planeta, para dizer para você, seja quem for você, seja qual for a sua religião, seja qual for o seu país, tá? Deus manda lhe dizer, enquanto você está vivo, há esperança para você. A esperança não morreu, amém? Seja ele no lado profissional, estudantil, espiritual, familiar, financeiro, material, emocional, na saúde, não importa. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que não existe impossível para Deus. A nossa postura diante desse impossível, a Bíblia diz assim, tudo é possível ao que crer. É Deus que está falando contigo. É o próprio Deus que está falando contigo. Tudo é possível ao que crer. Se você não estava crendo até aqui, a partir daqui você vai crer. Se você está crendo, continue crendo, porque Deus tem milagres para realizar na sua vida. Tenha certeza disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos prosseguir com o programa de hoje. Nós temos muitas novidades da parte de Deus para retransmitir para a sua vida. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer algo de extraordinário na sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo diferente. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Porque Deus, Ele te ama. Ele ama abençoar os seus. Amém? Pergunta bíblica de hoje. Já deixa o site aberto, porque é lá no site que você participa do nosso programa Momento com Deus e também da enquete do dia, que é a pergunta bíblica. Amém? O endereço do nosso site é www.missionariomarcelogomes.com, tá? Aproveite e se inscreva, porque toda vez que eu for postar um artigo, é necessário que você se inscreva para que eu te comunique, eu te avise, olha, o artigo está aqui, aí você vai ser sinalizado, amém? E você vai saber qual é o artigo que está sendo postado. O nosso site, na verdade, é um meio de comunicação nosso, é um jornal gospel. Tem informações para você e tudo que acontece dentro do nosso ministério missionário, nós colocamos ali, atualizados, todas as mensagens, recados, tá? Para que você esteja por dentro de tudo. Tá? Pergunta bíblica. Existiu um profeta que quando o rei Nabucodonosor mandou passar com a sua estátua de ouro, esse determinado profeta se destacou nessa multidão, porque quando todos se prostraram, ele ficou de pé. Amém? Quem foi esse profeta que ficou de pé e não se prostrou diante da estátua de ouro? Amém? Entra lá no site e responda a pergunta bíblica de hoje, em nome de Jesus. Aproveita e envia para mim a carta para Deus. Isso é muito importante e é muito sério, tá? A carta para Deus, você envia para mim o nome para que eu coloque no caderno de oração, tá bom? Graças a Deus eu tenho apresentado a Deus todo santo dia esses nomes, os nomes dos seus familiares, e Deus tem respondido. Deus tem abençoado o seu povo através desse clamor. E eu tenho certeza que não vai ser diferente na sua vida, tá bom? Se você deseja que o seu nome, o nome dos seus familiares, venha para cá, para o caderno de oração, tá certo? Mande para mim, através do e-mail que eu vou colocar aqui no caderno de oração, e você vai ser alvo das nossas orações todo santo dia, tá?
Envia para mim a sua fotografia, porque eu apresento a Deus também, tá? É muito importante apresentar a sua fotografia. Você pode colocar aí na resposta da enquete do dia o teu nome completo, coloca aí o nome do teu país, da tua cidade e também os seus pedidos de oração. Coloca aí, porque o missionário vai estar apresentando a Deus com muita alegria, porque eu quero ver você abençoado. Eu quero ver você sendo, através de Deus mudando a sua vida, transformando a sua vida. Você deseja isso para você? Então exercite a sua fé. Coloque a sua fé em prática. Amém? Que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Missionário, eu quero vender algo ou eu quero comprar algo. Eu posso enviar a fotografia para o senhor disso que eu quero comprar ou vender para o senhor orar? Claro que pode, deve fazer isso. Envia para mim, porque eu vou estar clamando a Deus também em nome de Jesus. E certamente Deus vai te honrar nesse teu ideal, nesse teu sonho, nesse teu desafio. Deus, eu tenho certeza que Ele vai te abençoar. Amém? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já está participando da campanha da libertação? Campanha poderosa, essa campanha ótima. Essa campanha, pega um carro sujo, um exemplo. Pega um carro sujo, tira uma fotografia desse carro sujo, lava ele todinho, deixa ele polido e depois você tira outra fotografia. Coloca um do lado do outro. Assim somos nós. Quando nós entramos no processo de libertação, nós recebemos uma limpeza espiritual. Deus, mediante o seu sangue, Deus, mediante o seu poder, Deus, mediante a sua unção, Ele nos limpa espiritualmente. Missionário, para que eu tenho que estar limpo espiritualmente? Para que Deus visite você. Para que Deus flua mais intensamente na sua vida. Porque Deus não opera em qualquer pessoa, em qualquer lugar, de qualquer maneira, de qualquer jeito. É necessário que estejamos purificados, santificados, preparados, limpos espiritualmente, para receber a visita de Deus na nossa vida. Então é necessário que você participe dessa campanha de oração. Esse final de semana eu acredito que já estará sendo postado a nova oração, cujo tema é renovação espiritual. Missionário, eu estou precisando, careço, dependo de ser renovado espiritualmente. Eu sei disso. A prova disso é que Deus revelou, tá, essa oração e você vai entrar nela, você vai fazer essa oração fielmente. Eu tenho certeza que Deus vai te renovar espiritualmente dizendo, porque a campanha proposta é para isso. Vou me esforçar, tá? Vou me esforçar de todos os meios necessários para que esse final de semana já esteja disponível para todos, tá bom? A oração da renovação espiritual. Aqui só tem bênção, aqui só tem vitória. É tudo preparado pensando em você, pensando no teu bem-estar, pensando nas tuas melhorias, pensando na tua exaltação na terra e o nome de Deus sendo glorificado na sua vida. Amém? Não deixe de fazer isso. Missionário, responde uma coisa para mim. Eu estou chegando agora nessa campanha, eu descobri na internet, eu achei interessante, eu vi o banner, eu vi o tema da campanha e entrei no meio do caminho e eu não estou entendendo a questão do lenço, do azeite, porque eu quero participar. Posso participar? A primeira resposta, deve. A campanha não terminou, então você pode participar. Como eu tenho que participar? Você tem que pegar uma lata de azeite ou uma garrafa de azeite, apresentar a Deus, consagrar durante as nossas orações aqui no programa,
Deus vai colocar unção, seu poder sobre esse teu azeite. Você vai preparar um lenço, tem que ser virgem, tá? Um lenço. Você pode comprar o lenço pronto, como você pode também comprar um retalho e confeccionar o lenço, não tem problema nenhum. Você vai pegar o azeite que você apresentou a Deus, você vai ungir a primeira ponta do lenço, a segunda ponta do lenço, a terceira ponta do lenço e a quarta ponta do lenço. Durante toda a campanha, você vai apresentar a Deus em oração, tá? Esse lenço. Esse lenço é para você colocar em qualquer lugar que você quiser, aonde a tua fé alcança. Você pode colocar debaixo do travesseiro, dentro do bolso, você pode colocar na carteira, você pode colocar numa enfermidade, tá? Não tem problema nenhum. Você pode também adquirir o lenço para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, para uma pessoa, não tem problema nenhum. Melhor seria que essa pessoa participasse diretamente da campanha, para que ela esteja inteirada, tá? Participando, esteja ativa dentro da campanha. Estamos entendidos? Está explicado? Eu tenho certeza que você entendeu. Amém? Então, boa sorte nessa campanha, que Deus venha te honrar dentro dessa campanha, em nome de Jesus Cristo. Amém? Olha, eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra muito boa, abençoada. Deus vai esclarecer muitas pessoas através dessa palavra. Uma palavra assim de despertamento, uma palavra de alerta, é uma palavra de ensinamento. Toda palavra, ela nos ensina algo dentro de um tema específico. E hoje não será diferente. Hoje nós vamos falar sobre medo. O que é medo? Quais as causas e consequências do medo? Qual o ponto de vista de Deus para o medo? Qual o ponto de vista bíblico para o medo? Aí você pode fazer essa pergunta para você. Será que esse medo está convivendo comigo? Porque se esse medo que a Bíblia está dizendo está convivendo contigo, você poderá estar correndo riscos na sua vida espiritual. E isso não é bom, tá? Isso não é agradável, porque vai te prejudicar em algum setor da sua vida. E hoje, no programa Momento com Deus de hoje, Deus vai te esclarecer muitas coisas. Deus, ele vai te ensinar. Ele vai te instruir através dessa questão. Amém? Pega a sua Bíblia, deixa aberta no Evangelho de São Mateus, capítulo 14. Eu quero ler somente um versículo. Amém? O versículo de número 30. Porque é o versículo mais nítido, é o versículo que traz mais clareza para nós. Tá? Mateus 14, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 30 diz assim: mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Amém? Deixa eu ler uma vez mais aqui para você entender. Mas, sentindo o vento forte, ele teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Amém? Esse é o texto sagrado revelado pelo nosso Deus para a ministração do programa de hoje. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, que nos assiste agora, você que vai nos assistir depois
O cenário bíblico desse texto é o mar revolto, com ondas fortes e com ventos fortes. Se você fosse buscar a tipologia do mar forte e do vento forte, ela representa as lutas do dia a dia que nós enfrentamos. Toda vez que você vê essa expressão na Bíblia, falando de mar revolto, falando de vento forte, está tipificando as lutas contra as nossas vidas, as lutas cotidianas que nós passamos, seja ela qual for. Primeiro ponto, e você já aprendeu essa parte. O cenário nos amostra um barco, e dentro desse barco havia alguns discípulos, dentre eles Pedro, que se destacou dentro desse cenário. A Bíblia diz que existia mais um personagem, porém não no barco, mas ele se encontrava fora do barco, que era tão somente a pessoa de Jesus Cristo andando sobre as águas. Lhe apresentei o cenário bíblico desse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo de número 30, ou versículo 30, qual nós lemos, para você entender o que Deus quer falar contigo. Vamos agora para a história desse cenário, o contexto histórico que levou Mateus a escrever no seu evangelho. O cenário nos amostra um cenário de turbulência, um cenário de prova, um cenário de luta, um cenário de batalha espiritual. E nesse cenário ocasionam alguns reflexos na vida de Pedro, assim como na vida de cada um de nós. Você tem a sua luta. Eu tenho a minha luta. Eu jamais vou falar aqui que a minha luta é maior do que a tua luta, porque a primeira iniciativa que a pessoa tem quando está numa luta difícil, ela classifica a causa dela como sendo a causa maior do que a de todo mundo. Por quê? Porque quem está vivendo a luta sabe a dor que está sentindo. Sabe o peso, a sobrecarga, a responsabilidade, a dor que está sentindo. É por isso que automaticamente as pessoas denominam que a sua prova é grande, como se fosse maior do que a de todos. Porque só sabe o tamanho da prova aquele que está vivendo. Existe um ditado popular que diz que só sabe o calo que está apertando no sapato aquele que tem o calo, né? É um dito popular que as pessoas utilizam. Amém? Vamos prosseguir. Buscamos, tá, a atitude, tá, o reflexo, a reação que Pedro estava tendo dentro daquele barco. Até porque, irmão, nós não podemos tirar a razão de Pedro. Porque, de fato, eu não sei se você já teve a oportunidade, como eu, de estar no mar, dentro de um barco e com tempestade. Porque o meu hobby, eu sou pescador. Meu esporte é pescaria. Eu gosto de pescar. E eu já fui para alto mar, embarcado, obviamente, né, para pescar com profundidades altas. E já peguei tempo ruim, tá?
em alto mar. Eu sei o que é isso. Então, queira ou não queira, você sente medo. Existe um ditado de pescadores que diz que o mar não tem cabelo. Esse ditado se refere a que você, num perigo em alto mar, você não tem como se apegar a nada, meu irmão. Ou você sai daquele mar com a embarcação ileso, ou você vai naufragar e vai a óbito. É isso. Tanto é que os pescadores têm muito respeito com o mar por causa disso. Então, entenda aí como está Pedro. Ele tem toda a razão. Irmãos, para você entender o estado que se encontrava Pedro, era tão grave, eu vou classificar dessa forma, era tão grave a situação de Pedro, que eu acredito que Pedro, ele começou a delirar. Aí você me pergunta, ô missionário, aonde você encontrou isso na Bíblia que Pedro começou a delirar? É só você observar, extrair os acontecimentos que você vai começar a entender isso. Explica para mim, missionário, eu vou lhe explicar. A Bíblia vai dizer que a luta, a prova era tão grande que Pedro estava vivendo naquele mar, que quando Jesus se aproxima sobre as águas, como a Bíblia descreve que Pedro classificou a Jesus? Você lembra? A Bíblia diz que Pedro classificou a Jesus como um fantasma. Para você ver a gravidade que ele estava, a causa, a luta séria que ele estava passando. Você começa a entender, aplicando isso para a sua vida, por que você sente algumas reações quando você está na prova, quando você está na luta. Olha, eu conheço até pessoas que, quando estão na luta, classificam aquela prova, que muitas das vezes é de Deus, aquela prova, que é a ação permissiva de Deus, classifica como se fosse o diabo agindo na vida daquela pessoa. Porque a pessoa começa a delirar, irmão. Uma prova não é fácil. A prova a gente geme. A prova a gente chora. Na prova a gente sente dores. Na prova a gente se desespera. É cruel, irmão. É devastador. Quando uma pessoa está na prova, seja ela qual for, seja qual for o setor, é difícil. Olha, às vezes eu fico assim, analisando algumas reportagens, e quando um pai, uma mãe, principalmente a mãe, ela perde um filho, porque isso não é a ordem natural das coisas, tá? Porque, na verdade, os pais têm que ir primeiro, para depois os filhos irem. Aí a mãe, você percebe que na maioria das vezes elas vão falar uma frase, e é a mesma frase. Elas falam assim: você não imagina a dor que é perder um filho. Você pode observar que elas falam exatamente isso. A dor. É uma dor que não tem remédio. É uma dor que de imediato não sara. É uma dor que corrói. É uma dor que te consome. É uma dor que começa a te triturar. É uma dor que parece que não vai sair mais. É uma dor que parece que vai acabar contigo. É uma dor que parece que a sua vida terminou ali. E eu conheço pessoas que entram nesse tipo de dor e levam meses, às vezes anos, para se recuperar, e alguns nem conseguem se recuperar.
porque é muito forte. É chamado a dor do coração. É chamado a dor da alma. A exemplo, eu logicamente não vou citar nome por ética, óbvio. A exemplo aqui dos nossos trabalhos, o que mais se destaca em causas, o que mais se destaca, por incrível que pareça, são esposas com essa dor no coração, na alma, porque depositou a confiança no seu marido, amou o seu marido, deu um filho para ele, constituiu uma família, construiu uma vida, às vezes 5 anos, às vezes 10 anos, às vezes 20, às vezes 30 anos, e de repente, de uma hora para outra, entra uma pombagira em cena, porque não existe outro nome para isso, entra uma pombagira em cena, rouba, arranca aquele marido de dentro de casa e deixa a esposa com o coração dilacerado, deixa filhos desconsolados. Eu digo filhos desconsolados de 5 anos para baixo. São muitos novinhos, ainda estão ali muito apegados ao pai e à mãe, indefeso, dependente, entendeu? E de repente essa pombagira arranca de dentro de casa. E a pessoa, a esposa, é a mesma dor que Pedro estava sentindo, do delírio, essa esposa sente também. Essa mulher sente também. Por que não falar de uma pessoa que você depositou confiança e de repente essa pessoa te trai, teu melhor amigo, a tua melhor amiga? Por que não dizer aquele trabalho que você se dedicou há anos e de repente, de uma hora para outra, você recebe uma justa causa, um aviso prévio, não precisa mais de você, você perde o seu chão. Está entendendo, irmão? Existem inúmeras razões, existem inúmeros exemplos que eu poderia citar aqui, mas eu tenho certeza que já deu para você captar esse sentimento que Pedro estava sentindo, que levou ao delírio. Delírio por quê? Porque a prova estava tão grande que quando ele enxerga a Jesus, ele não vê Jesus. Ele classifica Jesus como um fantasma. Eu quero acreditar, eu quero crer, que quando ele enxerga Jesus e classifica como um fantasma, ele estava num delírio tão grande que eu acredito que Pedro não estava crendo mais que poderia haver uma solução. Que não poderia haver mais uma saída. Que não teria jeito mais para aquela situação que Pedro estava vivendo. Sabe por que eu digo isso, irmão? Porque o texto bíblico vai dizer que quando ele verdadeiramente identifica Jesus como Jesus, Jesus vai ter aquele encontro de Pedro com Jesus, Jesus com Pedro sobre as águas. Jesus fala, vem Pedro, se a tua fé é o suficiente para isso, vem. Então eu acredito que Pedro deu o primeiro passo, o segundo, no terceiro ele afunda. Para você ver como era o desespero de Pedro. O mestre estava ali, mas ele afundou. Porque ele já não estava mais acreditando que ele iria dar a volta por cima. Ele não estava mais acreditando que a página da vida dele poderia ser virada. Ele não estava acreditando mais que poderia ser escrito uma nova história para ele. Ele não estava crendo mais.
embora Jesus estivesse ali. Ele estava tão abalado. E é assim que muitas pessoas ficam. Deus entende, mas não aceita. Tá? Ele entende, mas ele não aprova. Ou seja, ele não quer que você permaneça dessa forma. Não é o plano dele para a sua vida. Não é o desejo dele para a sua vida. Não, não, não. A Bíblia vai dizer que um sentimento se destacou em Pedro, que é o centro dessa mensagem. Qual foi o sentimento missionário que se destacou em Pedro, que levou-o a afundar e que ele não teve êxito? Foi o medo. O medo é o centro da mensagem de hoje. É onde Deus ele me revelou e ele gostaria que você recebesse essa palavra. É exatamente isso. O que prejudicou Pedro foi o medo que ele teve. Vamos extrair o que aconteceu com Pedro quando ele teve medo. Vamos extrair os fatores negativos que aconteceu com Pedro. Primeiro, não conseguiu enxergar a Jesus corretamente na prova. Eu vou colocar isso em primeiro lugar, porque isso aqui é o mais importante. Ele não conseguiu enxergar a Jesus devidamente como ele era, mas ele viu um fantasma. Segundo, o medo é o inimigo da fé. Por que, missionário, o medo é o inimigo da fé? Porque o medo, ele traz incredulidade no coração da pessoa. O que é incredulidade? É a ausência da fé. A ausência da fé tão somente é você não crer mais, não acreditar mais que as coisas podem acontecer ou mudar na sua vida. Segundo. Terceiro, o medo, ele faz com que você, na prova, venha recuar e não avançar. Amém? Se fosse para você recuar na prova, o teu nome não seria servo, seria caranguejo. Gostou dessa? É interessante, né? Só para descontrair. Por quê? Porque o caranguejo anda para trás. Nós estamos na terceira. Caranguejo anda para trás. Então, o medo, ele faz com que você retraia, retroceda. Em contraproposta, Deus nos ensina que a nossa vitória está onde? Na nossa perseverança. Não existe perseverar para trás. Só existe perseverar para frente. Como diz a palavra de Deus. Olhar para o alvo, que é Jesus. É para frente. Amém? Quarto. Nesse quarto, eu gostaria de classificar da seguinte forma. O medo produz dúvidas no coração da pessoa. Que dúvida é essa? O medo produz o medo de não conseguir. Então, se ele está com medo de não conseguir, gerou a dúvida. Cocheou dois pensamentos na mente dele. E a Bíblia diz que nós não podemos cochear com dois pensamentos. E outra coisa, a Bíblia diz que a dúvida, ela é procedência maligna, diabólica. Eu não posso permitir
pairar dois pensamentos quando estou na prova na minha mente. O que é dois pensamentos? Vou te falar alguns aqui para que você repreenda ele, não permite que ele habita na sua mente. Por exemplo, a palavra será, você tem que excluir. Talvez, exclua. Os porquês, exclua. Quem sabe, exclua. Porque tudo isso aqui é sentimento de dúvida. E Deus não opera na dúvida. É por isso que você vê muitas pessoas na seara indefinida, incerta, que não tem firmeza no que faz, o que é e para onde vai. Pessoas que vivem com a cabeça no mundo da lua. Tanto faz, tanto fez, se vai acontecer, se não vai acontecer. Para mim, essas pessoas. Não podemos. Você tem que ter um norte. Você tem que ter um rumo. Você tem que ter um projeto de vida. Você tem que fazer com que a sua vida faça sentido. Porque se você estiver vivendo nessa terra e a sua vida não estiver fazendo sentido, você está vazio. Você está oco espiritualmente dizendo, e Deus não está habitando em você. Não pode permitir isso acontecer na sua vida, não. Por que o ditado diz que a mente vazia é a oficina do diabo? Porque Deus não habita em mente vazia, mente desocupada, mente distraída, preguiçoso, de qualquer maneira, relaxado. Deus não habita. Deus te constituiu nessa vida para um fim, para um propósito. Você foi chamado para alguma coisa. Você pode ter certeza disso. Você tem que descobrir. Ninguém foi constituído por Deus aqui para ficar de enfeite. A mesma coisa eu digo dentro da igreja. Tá? Ninguém foi constituído dentro de uma igreja para ficar esquentando banco. Se isso estiver acontecendo, tem duas coisas a serem observadas. Ou o erro está contigo, ou o erro está com o teu líder. Por quê? Contigo que você não é voluntário, não se lançou. E o teu líder que não te convocou, não te constituiu. Que não existe. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, não existe ninguém à toa na seara. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver que cada um de nós temos um compromisso, uma responsabilidade, uma missão, uma tarefa. Cada um de nós temos. A própria Bíblia nos instrui acerca disso. Uma delas eu sempre falo aqui, ide e deis, vais e deis mais fruto. Evangelho de São Marcos. Ide e pregai o evangelho. Aí a Bíblia diz assim, grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Sabe o que é isso? Poucos são os trabalhadores, poucos são os voluntários, poucos que querem trabalhar, poucos que querem se lançar. Então, o próprio Jesus, ele nos convida para você ser útil, para você executar alguma função, seja dentro ou fora da igreja. Você não pode ficar parado. Não, isso é apatia espiritual. Você não pode. De espécie alguma, de hipótese alguma. Pensando nisso, irmão, Deus até me trouxe a memória aqui. Eu tenho orado há meses, tá? Eu estou tratando de uma questão importantíssima aqui no Ministério Missionário. Depois que eu resolver essa questão, que é importantíssima, está em primeiro lugar,
Eu tenho orado a Deus para me dar sabedoria, para me dar direção, porque eu quero. Eu quero implantar em cada cidade um representante desse projeto Bíblia Grátis. Ele é universal, é para todos, não depende de religião. Você só tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Aí sim, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tá? Eu tenho orado muito a Deus. Eu peço até que os irmãos me ajudem em oração, porque eu preciso dessa sabedoria de Deus para administrar, para colocar em prática. E eu tenho clamado a Deus e aguardado a manifestação de Deus para isso. Eu quero que você trabalhe junto comigo. Eu quero que você seja um representante na sua cidade. Eu quero que você se envolva. Eu quero que você se sinta útil. Eu quero que Deus te use na sua cidade para você semear a palavra de Deus através da distribuição da Bíblia Sagrada. Esse é o desejo do meu coração. Só que eu não posso fazer de qualquer maneira, desleixado. Não, tem que ser dentro de uma organização, dentro de uma qualidade, um cuidado, na direção de Deus. Eu conto com a sua oração para isso. Eu só ainda não levantei representante. Representante é a palavra técnica terrena, mas biblicamente são discípulos. São discípulos, porque você vai levar adiante a palavra. Então são discípulos. Então eu quero e vou conseguir. Eu quero em cada cidade do país chamado Brasil. Eu quero ter um ou mais, porque tem capitais aí que são muito grandes, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como o Espírito Santo, como Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e vai aí, né? Por aí adiante. Eu quero constituir representante. Eu quero te dar essa autonomia. Eu quero te dar essa responsabilidade. Eu quero te dar esse grau de confiança para que você seja um discípulo de Jesus. Amém? Depois que a gente conseguir realizar esse sonho aqui no Brasil, eu quero expandir para o exterior, porque a promessa de Deus, 4 cantos do planeta, não é somente o Brasil. Então estamos engateando, estamos orando, estamos buscando em Deus sabedoria. Eu quero que você me ajude. Em 2 pontos que eu quero que você me ajude. Primeiro é orar para que Deus nos dê essa sabedoria. Segundo, para que você se coloque como um voluntário. Para que você se coloque como esse discípulo. Para que você se coloque como representante. Amém? Desse projeto Bíblia Grátis em tua cidade. Não é difícil, é fácil de fazer. Porque se não fosse fácil, eu não estaria aqui te convocando para isso. É fácil. Você vai ver, você vai se alegrar, você vai se sentir mais íntimo de Deus, você vai se sentir mais útil para Deus. É uma coisa ótima que acontece em nós. E você vai ter resultados. Você vai ter mais galardão. Você vai ter mais pedras preciosas na coroa, tá? Da tua vida. Você pode ter certeza disso. Amém? Prosseguindo e finalizando a mensagem desse sábado. Peça a Deus para remover esse medo do teu coração. Porque o medo te estaciona. O medo traz covardia. O medo te prostra. O medo traz fraqueza. O medo faz você retrair. O medo enterra todos os teus sonhos. O medo, ele traz o fracasso e a derrota. Então não permita que isso aconteça na sua vida.
Peça sempre a Deus em oração, para que Deus repreenda esse sentimento de medo, porque ele vai te prejudicar, ele vai te atrapalhar em tudo que você vai fazer. Missionário, se eu repreendi o medo, o que eu tenho que clamar para acrescentar sobre a minha vida? Clame por coragem, certeza, ousadia, convicção. Um exemplo, você está fazendo algo e aquele algo não está dando certo. O teu pensamento, eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou resolver, vai solucionar, eu vou prevalecer, eu vou avançar. É isso. Ou seja, pensamentos positivos, pensamentos otimistas. Amém? É isso que você tem que buscar da parte de Deus, para que Deus venha te honrar, porque um futuro promissor aguarda por você. Bata no teu peito e fala assim: eu profetizo e creio que um futuro promissor me aguarda o mais rápido possível, em nome de Jesus, porque eu creio. Amém? Tome posse dessa palavra, fique com essa palavra, agarre ela, coloque essa palavra em prática e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Depois você testemunha. Eu vou receber muitos testemunhos através dessa prática que você vai realizar. Eu vou receber muitos testemunhos. Amém? Levanta sua mão direita para o céu e diga assim: eu serei o primeiro. Deus vai começar a partir da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Diga assim: tudo é possível ao que crer. E eu creio, em nome de Jesus. Amém? Que Deus lhe abençoe poderosamente. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Amém? Chegou o momento da oração. Chegou o momento de nós fazermos algumas petições a Deus, colocar alguma coisa diante do Senhor. Porque às vezes a pessoa está na prova, ela tem uma tendência de reclamar, murmurar, procurar milhares de pessoas. E, em último lugar, recorrer a Deus. Isso é errado. Em primeiro lugar, você tem que recorrer a Deus. Amém? Seja qual for a sua causa, você tem que recorrer a Deus. Colocar diante do Senhor. Pega aí teu copo com água, tua garrafa com água, as peças de roupas, fotografias, os documentos, a chave da casa, da moto, do carro, da indústria, do comércio, da loja, da igreja. Pega tudo. Apresente o nosso Deus, porque nós vamos clamar. E certamente o milagre vai acontecer na sua vida. Amém? Pega aí todos esses objetos e apresenta o Pai nessa hora. Amém? Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos, porque nós vamos buscar o Deus Pai Todo-Poderoso. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Meu Deus, eu quero fazer uma oração específica, Pai. Nessa tarde de sábado, nesse programa Momento com Deus, nesse momento de oração,
Primeiro eu quero clamar pelo teu perdão e as tuas ricas misericórdias diante de todos os nossos pecados. Eu quero te agradecer por despertar para um novo dia, pela noite de descanso. Eu quero te agradecer pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos. Eu quero te agradecer pelos livramentos, pela tua segurança, por ter nos abençoado até aqui. Na certeza que podemos recitar, meu Pai, Ebenezer, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso, nós estamos alegres. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Meu Deus, eu quero clamar em prol da vida dos meus irmãos, nos 4 cantos desse planeta, que estão participando dessa campanha O Sangue de Jesus Tem Poder. Eu quero clamar pela vida, Pai, desses meus irmãos, que por uma razão ou outra, Pai, foram acometidos pelo medo. O medo, meu Pai, tem feito parte da vida dessa pessoa. Como bem o Senhor nos ensinou na sua palavra, na tarde de hoje, Pai, que o medo não é um sentimento bom para quem quer vencer. O medo não é um sentimento bom para quem quer prevalecer. O medo não é um sentimento bom para quem quer ser abençoado, para quem quer receber os teus milagres, para quem quer ter uma intimidade contigo. Não, Pai. O medo não é um sentimento bom para nós, que servimos o Senhor, que te seguimos e queremos viver na tua presença. Não é bom para nós, Pai, conforme o Senhor nos ensinou. Eu acredito que eu estou orando com pessoas agora, Pai, que têm esse medo, mas não conseguem desprender esse medo, Pai. Eu acredito que estou falando com pessoas que, por causa desse medo, não conseguem avançar. Tem medo, Pai, de lutar. Tem medo de ir para batalhas. Tem medo de encarar novos desafios. Eu tenho certeza que eu estou falando, Pai, em oração com essas pessoas. Que já se prostraram, já se entregaram, meu Deus. Não tem mais uma perspectiva de um futuro promissor, Pai, porque o medo inundou a vida dessa pessoa. Eu entendo, Pai, eu compreendo, mas como o Senhor nos ensinou, não devemos aceitar esse sentimento, porque ele faz com que venhamos a definhar. Ele nos destrói, Pai. Ele nos corrói e prejudica nossas vidas. Nós não queremos isso para nós, Pai. Para isso nós estamos aqui no programa Momento com Deus. Para isso estamos participando dessa campanha O Sangue de Jesus Tem Poder. Para isso, meu Pai, assistimos todas as terças, quintas e sábados esse programa. Porque nós queremos dar a volta por cima. Nós queremos mudança de vida. E nós conseguimos ver, Pai, nesta obra que o Senhor colocou na internet, essa esperança começar a brotar. Nós começamos a enxergar essa luz no fim do túnel. Nós começamos a ter esperança de dias melhores, de soluções, Pai, para os nossos problemas. Meu Deus, não sou eu que faço isso, Pai. Eu sou um mero instrumento. Eu sou um canal em tuas mãos.
mas o Senhor faz, Pai. E é por isso que eu estou aqui orando, pedindo, suplicando, implorando, para que o Senhor, Pai, venha se manifestar na vida dessas pessoas, removendo esse sentimento do medo, esse bloqueio, essa muralha, essa barreira que impede essa pessoa avançar, progredir, Pai, ter êxitos. Remove, meu Pai. Eu peço, Senhor, que o medo venha perder o lugar na vida dessa pessoa e que venha dar lugar à coragem, à ousadia, à determinação, à convicção, que venha avançar sempre. Que o Senhor venha colocar essa coragem na vida dessas pessoas, Pai. Faça isso, meu Deus. Derrama a tua unção sobre a vida dessas pessoas. Enche elas com teu bendito Espírito Santo. Dá poder para essas pessoas. Dá ousadia para essas pessoas. Para que tudo aquilo que essas pessoas venham tocar venha ser abençoado por ti, Pai. Todos os seus desafios venham obter êxitos, resultados positivos, Pai, naquilo que essa pessoa estiver fazendo. Essa causa que essa pessoa colocou, Pai, diante de ti, nas tuas mãos. Abençoa, Deus. Eu decreto a bênção, a vitória, o milagre, o grande livramento na causa e na vida dessa pessoa. Eu te apresento esse lenço juntamente com os meus irmãos nos 4 cantos desse planeta. Pai, coloca o teu poder, coloca a tua unção. Aonde esse lenço tocar, o mal venha cair por terra, venha bater em retirada. A pessoa venha ser liberta e venha receber o teu milagre. Eu te apresento essa lata de azeite, essa garrafa de azeite, coloca a tua unção, coloca o teu poder, coloca o teu milagre, Pai. Eu te apresento, consagro a ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu apresento. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por mais esse programa Momento com Deus. A tua palavra ministrada, anunciada, esse momento de oração. A vida e família de cada pessoa que participa, em cada país, em cada canto desse planeta. Eu te louvo pela vida de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor venha pleitear a causa de cada um deles. Seja qual for a causa, abençoa, Pai. Eu clamo pelo projeto Bíblia Grátis e o santuário, a melhoria do santuário Deus é Fiel. Traga mais mantenedores, associados, dizimistas, ofertantes, empresários, para semearem nessa obra, ajudarem esta obra, para que possamos crescer, avançar, alcançar mais vidas, Pai. Como foi falado hoje, na ministração da tua palavra, me dê sabedoria, Pai, para que eu possa, Pai, levantar discípulos do Senhor, alabante, quessa, laitiorécia, navanda, rácia, tchequefo, manto, rébia. Meu Deus, levanta mais discípulos. Pai, eu te peço, levanta discípulos em cada cidade, em cada capital do Brasil, Pai. Mais de um discípulo em cada capital, para representar esse projeto Bíblia Grátis, para levar adiante esse projeto. A tua palavra venha alcançar outras pessoas. Ajuda-nos, Pai. Nos dê sabedoria. Coloca o desejo no coração de cada voluntário, de
cada pessoa, para arder o desejo no coração de ser um discípulo, um representante do projeto Bíblia Grátis em sua cidade, Pai. Essa causa que eu coloquei em suas mãos, particular, que eu dependo dela para alavancar, Pai, esse processo dos discípulos nas cidades, dá vitória nessa causa, Pai. Dá vitória, meu Deus. Eu entrego em tuas mãos. Todas as causas eu coloco diante de ti, de cada um dos meus irmãos. E eu invoco a bênção, a vitória, o milagre, o grande livramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diga amém e graças a Deus. E você diga, só o Senhor é Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que você seja uma pessoa que venha adotar essa obra em oração. Os projetos e tudo que acontece aqui nessa obra. Para que possamos avançar mais e mais para alcançar mais vidas. Porque esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso propósito. Se você está nessa mesma fé, nessa mesma visão, nesse mesmo propósito, se una conosco nessa oração. Amém? Para que Deus nos abençoe mais e mais, em nome de Jesus. Olha, me diz o Senhor que tem 8 pessoas que tiveram pesadelos na madrugada. E essas 8 pessoas até agora estão com a mente turbada. Porque o nome já diz pesadelo. Nenhum pesadelo é bom. O pesadelo dá aquela tensão, aquela preocupação, aquele arrepio, na coluna. E o Pai está me dizendo que tem 8 pessoas que estão exatamente assim, desnorteadas, sem rumo, sem direção. Tá? O Pai manda essas 8 pessoas clamarem no Salmo 91. Amém? Clama no Salmo 91. Para que Deus te dê uma noite de descanso abençoada, sonhos proféticos e bons sonhos. Sonhos reveladores. Amém? Toma posse, tá? Da tua vitória nesse sábado. Em nome de Jesus, tá? Olha, o Pai está me dizendo aqui que tem 28 pessoas. É grave isso que eu vou falar. 28 pessoas. O Pai está me dizendo que essas 28 pessoas, o sangue de Jesus tem poder. Já viu quando zera tudo na sua vida? É o que aconteceu na vida dessa pessoa. Só que muitos zeram e reconstrói. Essas 28 pessoas zerou tudo na sua vida e você zerou todas as suas perspectivas, empolgação, a iniciativa. Você não está conseguindo fazer nada. Você não tem força para nada. Você estacionou 100%. 28 pessoas. Coloca a mão em direção a esse visor. O Pai está me dizendo aqui que vai te levantar. Ele vai chocar forte ou nanto da capacio panto ré. Deus está me dizendo que ele vai te renovar. Deus está me dizendo que esse demônio que alojou contra a sua vida, ele vai perder a vez, ele vai cair por terra, vai bater em retirada. Pai, em nome de Jesus, eu ordeno que todo esse mal bata em retirada. E que essa pessoa receba a vitória. Que venha receber a tua exaltação, fortalecimento, a alegria. E que o Senhor venha levantar poderosamente a vida dessa pessoa agora. Em nome de Jesus.
Amém. Que Deus lhe abençoe. Amém. Não permita que isso venha permanecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Olha, o Pai está mandando dizer para 32 pessoas. Você está vivendo o presente momento na sua vida, o Pai está me dizendo, vivendo somente do passado, aquilo que você era, aquilo que você fazia, você está vivendo somente do passado. Mas hoje, você não está conseguindo fazer nada. O Pai está me dizendo. Você é como se estivesse vivendo de engano. Vivendo uma falsa vida, um falso anúncio. Ninguém vive só do passado. Você tem que viver do presente apontando para o futuro. Isso é ilusão. Tá? O Pai está mandando você levantar a cabeça. Dar a volta por cima, respirar fundo. E mergulhar com Deus. Se apegar com Deus. Que o Pai vai te ajudar. Amém? O Pai vai te ajudar a você se levantar. A dar a volta por cima. Amém? Faça isso. Tá? Busque ao Senhor. Se consagre em jejum e oração. Porque nem tudo está perdido. Amém? Para a honra e a glória do nome de Jesus. O Pai manda dizer para 11 pessoas somente. O Pai me mostra correntes sendo quebradas que estavam amarrando 2 setores específicos na vida dessas 11 pessoas. No setor profissional e financeiro, o Pai está quebrando essas correntes. Ele está te libertando e você vai fluir a partir de hoje na área financeira e na área profissional. Amém? Toma posse no nome de Jesus Cristo. Olha, o Pai está mandando dizer para você saber quem é contigo. Porque a revelação é assim, a revelação você tem que crer que é de Deus, que vem de Deus. Aí ela vai surtir efeito na sua vida. Para você saber que é contigo, uma pessoa o Pai está me dando aqui. É uma mulher. Você jogou água na tua calçada. Você limpou a tua calçada. Porque você desconfiou que algo que estava na sua calçada era uma obra de macumbaria. Que jogaram na tua calçada. Só para você saber que é contigo. E o Pai está confirmando que verdadeiramente foi obra de macumbaria. Que fizeram para te destruir. Porque existe uma pessoa que está com inveja de você. Tá? E essa pessoa, não satisfeita, fez essa obra de bruxaria, colocou na tua calçada e você varreu. Você jogou a água, varreu, limpou, você desconfiou, mas o Pai está confirmando. Só para você saber que é contigo, essa pessoa. Amém? O Pai manda lhe dizer, para a honra e glória do nome dele. Tira esse medo do teu coração, porque essa bruxaria que foi feita, o Satanás do inferno não vai conseguir tocar em um fio sequer de cabelo teu. O Pai está mandando lhe dizer. Para você ficar despreocupada, porque o sangue de Jesus, ele está te cobrindo. Amém? Toma posse da sua vitória. Tá? Olha, eu quero encerrar essa parte de revelação nesse programa com essas 2 pessoas que estão desconfiadas que dentro da sua casa sumiu algo. Você está sentindo falta, mas você não conseguiu detectar o que é, mas está sentindo falta. Realmente,
como eu posso classificar? Foi furtado de dentro da sua casa. Dois lares, duas pessoas estão sentindo falta de algo. Você não sabe nem dizer o que é, mas você está sentindo falta de algo. E realmente foi furtado de dentro da tua casa. O pai está mandando lhe dizer só para te confirmar, para você ficar mais atento, mais vigilante, mais ligado nas coisas. Porque afinal de contas você adquire as coisas com muito sacrifício. Não é fácil. Amém? Que Deus abençoe a todos, tá? Como eu sempre lembro, entra lá no site e coloca em dia, em prática, os compromissos que tem lá no site. Abra sempre o seu coração para abençoar essa obra de Deus. Semear nesta obra, para que possamos avançar, crescer e alcançar mais vida. Não se esqueça, desse final de semana, estaremos postando, em nome de Jesus, a mais nova oração, renovação espiritual. Amém? Até a próxima terça-feira, querendo Deus, no nome de Jesus.